ignora os deuses. Ele não fala nada dos deuses, não fala nada das mitologias, não fala daí. Nunca falou. Não fala daí. Ele ignora, de facto, os deuses. Deus para ele é o seu antagonista. No fundo, podemos dizer que o Saramago seria aquele senhor que está por cima e o outro está por baixo. Deus seria aquele que está por baixo e ele estaria por cima. Seria mais isso, seria uma luta a dois. Deus para o Saramago é o seu antagonista, é o inimigo a bater. Por outro lado, o seu engagement. Não de escola de escrita neorrealista. Sabem o que é isso? Não de escola de escrita neorrealista, não. O neorrealismo em Portugal. Vem a partir dos anos 40 e tal, 50. Por aí. Andava o Torbe, que depois a seguir saiu, mas há uma série, peleia de gente, o Leira, por aí, o Cardoso Pires e outros, que escreveram, foram neorrealistas. Ora, o Saramago está ligado ao neorrealismo ainda. Está ligado ao neorrealismo. Está ligado ao neorrealismo, a sua concepção da literatura ainda é uma concepção de uma literatura engagée. Engagée. Salpicada com um tom que é, ora, apocalíptico, no caso do ensaio sobre a cegueira, por exemplo, ou pícaro, como estamos. Dentro desta tipologia, que é a tipologia do texto, que eu chamo ou realista ou romântico, e que eu chamo também potenciométrico, dentro desta divisão do texto potenciométrico e o texto orgânico, é evidente que o texto do Saramago ainda é um texto realista. Saramago escreve como se tivéssemos, de facto, no século XIX, o realismo do século XIX. O texto realista constrói-se entre o anatómico e o imagético. E o romance realista impõe uma perspectiva, uma pré-concepção que orienta o horizonte do texto. Neste sentido, o Caim de Saramago, por ser um romance de tese, eu tenho ouvido falar disso, há romances de tese. Há romances que pretendem provar uma tese. Neste sentido, Caim de Saramago, por ser um romance de tese, a tese deste romance é esta: Deus é vingativo e colérico. Deus é vingativo e colérico. O Caim de Saramago é o contrário de um texto que chamamos dialógico. Caim nasce da explosão da leitura literal do texto, fonte da sua parasitagem. Se repararem bem, se lerem bem o texto, Saramago é continuamente parasitado pelo texto bíblico, por este todo texto. Ele segue, passo a passo, de facto, o texto por vezes é quase literal. Quando ele comenta o livro de Jó, ele é quase literal relativamente ao livro de Jó. Aí, uma parasitagem, ao mesmo tempo uma explosão da leitura literal, que não diz o que ele diz, e há, ao mesmo tempo, uma parasitagem da fonte onde ele vai. Queria falar da interpretação, não sei se justifica muito falar por aí, acho que não. Podemos conversar depois a seguir. Qual é o inimigo da leitura, em última peça? É o hábito. Costumo dizer aos meus alunos, uma coisa é ir a um livro à cabeceira, que se tem à cabeceira da cama. Eu, pelo menos, em todas as noites, não deito sem ter lido qualquer coisa. Tenho sempre qualquer coisa na cabeceira. 2 ou 3, sei lá. Pego num qualquer. Uma coisa é ler um texto à cabeceira da cama, para deleite próprio, chamo-lhe assim. Outra coisa é ler um texto em público. E aí, quando lemos o texto em público, um aluno como faz um trabalho nesse contexto, tem que ser um homem de contas, tem que prestar conta daquilo que leu. Portanto, não pode ter uma leitura ociosa ou ingênua daquilo que leu. Tem que justificar o que leu, o que diz, aquilo que leu. Por isso obriga uma ética da leitura. Não posso não ter ética nenhuma ao ler um texto antes de me deitar. Eu leio o texto para o meu prazer, não tenho de atribuir nenhuma ética da responsabilidade. Não tenho.
Quando se trata de leitura pública, sim, isso exige-se uma leitura de facto ética. Justifique-se, deve dizer assim, então justifique o que está a dizer. Não é? Justifique. Deve-se prestar contas, de facto, de um texto, quando a sua leitura é pública. É isso que eu conservo. Ora, o inimigo da leitura, de facto, é o hábito. É o hábito. Sabem que São Tomás definia o hábito como uma ética, um princípio de crescimento. Um hábito era um princípio de crescimento. Era uma virtude intelectual. O hábito era uma virtude intelectual. Era um princípio de ação perfeita. Para o hábito, hoje, tornou-se, ou desde há muito tempo, o hábito tornou-se uma acomodação. Uma rotina. Faço isto, o hábito deixou de ser, de facto, uma virtude